Olhar Clínico, com o Dr. Álvaro Furtado. Doutor Álvaro por aqui, em edição extraordinária. Doutor, muito obrigado por atender a gente mais uma vez. E já começo com boa tarde e perguntando a avaliação do senhor sobre a fase mais dura da quarentena já enfrentada por São Paulo, a fase emergencial. Boa tarde. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, ouvintes. As medidas anunciadas hoje eram previsíveis, porque a gente realmente precisava de um endurecimento maior nesse cenário de caoticidade que a gente vive nos hospitais em São Paulo. A gente vê taxa de ocupação em quase todos os hospitais públicos e privados aí num nível que a gente nunca imaginava depois de um ano, né? Hoje faz um ano que a OMS decretou o Covid como pandemia global e realmente, por mais que as medidas sejam medidas duras, elas são extremamente necessárias, porque o momento agora, qualquer caso que surge, qualquer aumento de taxa de ocupação para a gente é uma situação dramática. A gente não tem condição de atendimento dessas pessoas nos hospitais. Então, quando você fala em endurecimento em várias instâncias que podem parecer coisas pequenas, podem trazer reflexo sim no sentido de diminuir a quantidade de casos nas próximas semanas. O que o senhor pode dividir com a gente, doutor Álvaro? Eu sei que o senhor conversa com a gente sempre, nosso colunista, mas não normalmente neste horário. Então, vou pedir para o senhor contar para a gente o que o senhor pode dividir da rotina que tem vivido, da observação que tem feito sobre esse aumento de casos, o quanto a situação piorou. Olha, a gente tem a vivência, está no Hospital das Clínicas, também conversar com outros colegas que trabalham em outros hospitais aqui em São Paulo, hospitais públicos e privados. E realmente a gente vê já esse aumento desde o final do ano de casos, mas assim, com o serviço conseguindo atender essas pessoas numa capacidade cheia, mas não no momento que a gente vive agora. Nas últimas semanas a gente tem visto o serviço de saúde chegar no limite mesmo, passar da capacidade máxima de atendimento, especialmente na questão de leito de terapia intensiva. A gente vê a doença chegar num extrato populacional um pouco diferente em jovens que, se a gente prestar uma assistência adequada, se tiver leito disponível de terapia intensiva, a gente consegue ter um prognóstico melhor. A grande questão é você ter um contingente de pessoas procurando esses serviços e não ter uma condição de prestar um atendimento no local adequado. A grande questão da Covid é que chega um certo momento que esse paciente precisa de oxigênio, ele precisa ser entubado. Para que ele seja melhor assistido, ele precisa estar no leito de UTI. Então, se eu não tenho esse leito para dar condições de atendimento, o prognóstico, ou seja, a qualidade da assistência diminui. Está aí a nossa maior angústia, né, de ver esse contingente de pessoas procurando a gente nos hospitais, precisando ser internada, precisando de UTI e não tendo uma resposta rápida, né, sem filas de espera para conseguir leito de UTI nos hospitais. Isso não é só nos hospitais públicos, também nos hospitais privados. E esse é o momento que a gente vive agora da pandemia, o pior momento com relação a quem está atendendo esses pacientes e a angústia do profissional, dos familiares, as pessoas que procuram esses locais, precisando e questionando sobre vaga, e a gente não tendo uma resposta rápida para dar para a população. Então, essas medidas de hoje, realmente elas podem parecer duras, podem parecer impopulares, mas são medidas muito necessárias para que a gente consiga, pelo menos, tentar salvar vidas nas próximas semanas. Doutor, eu queria seguir nessa... É uma pergunta que a gente lá no começo da pandemia fazia muito. E a gente passou a fazer menos, mas ela é muito necessária. Quais são as medidas? Tem muita gente que tá voltando para casa agora, que estava trabalhando normal, que relaxou. Eu não tô falando quem vai para aglomeração, para quem tá indo, mas para quem relaxou um pouco, eu acho que isso é extremamente normal. Quais são as principais medidas? A gente já sabe das máscaras, mas álcool em gel, precisa passar álcool em gel em tudo na embalagem? Que cuidados eu tenho que ter se eu precisar ir no mercado? Eu queria que o senhor passasse por essas orientações tão básicas, mas que são a nossa arma nesse momento, além da vacina. Olha, Sandro, a sua pergunta é muito pertinente e a gente acha que a população já sabe muito bem a questão de uso de máscaras, sobre higienização das mãos, álcool gel, mas a grande questão, agora nesse momento da pandemia, acho que a orientação que eu daria para a população é uma orientação muito clara. Você está trabalhando, fazendo suas atividades, direto, casa, trabalho, se você tem que fazer alguma atividade, está dentro de uma atividade essencial, não convidar ninguém para ir para casa, não ter nenhuma reunião com outras pessoas fora do período do trabalho, realmente respeitar o isolamento, respeitar ao máximo um momento crítico. Olha só, se você agora nesse momento da pandemia ficar doente, talvez você não tenha nem condição de ser assistido nos hospitais. Então a situação é muito grave. Então qualquer
situação que coloque você em risco, você vai evitar nas próximas semanas. Então, a gente já sabe da etiqueta de uso de máscaras, isso é crucial, você não vai pensar em sair agora sem máscara para fazer qualquer atividade. Se você pode evitar algum tipo de ir ao supermercado ou fazer coisas de uma forma mais rápida, no horário alternativo, faça isso. Então, às vezes é uma situação que a gente acha que é de risco pequeno, você vai até um local, aí encontra um amigo, aí vai para a casa dele, aí tira a máscara. Então, nesse momento, a gente tem que evitar esses pequenos cenários que a gente não tem a percepção, muitas vezes, de entender que isso gera risco de transmissão. Então, esse é o recado que eu dou. Não é realmente para esse momento a gente se colocar em prática, se podem parecer inocentes, mas tem risco de transmissão da doença. E uma última pergunta, doutor Álvaro, que chega dos ouvintes. Os ouvintes ainda com muitas dúvidas em relação ao uso de máscaras. A gente falava há algumas semanas sobre uma possível mudança no protocolo e uma orientação para que as pessoas usassem 2 máscaras. O que vale agora? Qual é a melhor recomendação na avaliação do senhor? Olha só, a dúvida, Gabi, que todo mundo tem, né? Algumas notícias das últimas semanas vieram a respeito de usar 2 máscaras. A questão a gente teve alguns documentos, especialmente fora do Brasil, do CDC, que conjecturaram a possibilidade de usar 2 máscaras, mas a questão usar máscara de forma adequada, vedando bem narina e boca. Você até numa situação que você se coloca no risco maior, se você tem que ir para algum local que tem algumas pessoas, transporte, você está num local que não dá para evitar uma aglomeração, você pode usar lá uma máscara cirúrgica, colocar uma máscara de pano por cima, usar 2 máscaras. A questão poder usar 2 máscaras, você pode até utilizar, isso acrescenta um pouco a prevenção da Covid, mas a questão é que as pessoas nem usam a máscara. As pessoas usam a máscara de forma inadequada, elas não vedam bem a região que a máscara tem que ter esse poder de vedação. Então, se você tem uma situação de risco um pouco aumentado, quer usar 2 máscaras, use, mas saiba que tem que ter uma vedação adequada, que tem que respeitar a periodicidade de troca e fundamentalmente usar e vedar. A questão de usar 2 ou 1, isso a gente não tem uma evidência muito clara. Aumenta um pouco a prevenção das máscaras, mas a questão é usar em toda situação de risco. É difícil, né? A gente não consegue avançar porque a gente está aqui discutindo 2 máscaras quando é isso que o doutor Álvaro falou. Não tem gente que não usa nem a primeira. Doutor Álvaro Furtado, colunista da Band News FM, infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo. Obrigada, doutor Álvaro. Até uma próxima. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, doutor. Agora